Existe um momento sagrado na vida de todos nós, aqueles minutos preciosos antes de fecharmos os olhos e mergulharmos no sono profundo. O que muitos desconhecem é que esses instantes representam a fronteira mais poderosa entre o consciente e o subconsciente, uma porta aberta para programar nossa mente e transformar nossa realidade. Por décadas, os grandes mestres da prosperidade e do desenvolvimento pessoal tentaram desvendar o segredo por trás desse portal temporal. Mas foi Napoleão Hill, após 25 anos estudando as mentes mais brilhantes da história, quem conseguiu decifrar a fórmula exata que separava os extraordinariamente bem-sucedidos dos medíocres. Hoje, revelarei a você o que considero ser a essência mais pura desse conhecimento. 7 palavras simples, porém revolucionárias, que quando pronunciadas antes de dormir, têm o poder de reconfigurar completamente seu padrão mental e, consequentemente, sua vida. Talvez você esteja se perguntando como algo aparentemente tão simples pode ter um impacto tão profundo. Não seria apenas mais uma daquelas promessas vazias que encontramos aos montes na internet? Compreendo sua desconfiança. Em um mundo saturado de fórmulas mágicas e soluções instantâneas, desenvolvemos um ceticismo natural e necessário. Porém, o que compartilharei com você não é fruto de especulação moderna ou tendências passageiras de autoajuda. Essas 7 palavras emergiram da pesquisa meticulosa de Napoleão Hill com mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Industriais, inventores, estadistas e visionários que transformaram não apenas suas vidas, mas a própria história da humanidade. Este não é um truque de marketing disfarçado de sabedoria. É um princípio fundamental da consciência humana comprovado tanto pela ciência contemporânea quanto pelos resultados concretos observados ao longo de gerações. O poder dessas 7 palavras reside precisamente na sua capacidade de transcender a barreira que normalmente impede nossos desejos conscientes de penetrarem no subconsciente, aquela parte da mente responsável por 95% de nossas ações e resultados. Quando você compreender a mecânica por trás deste fenômeno, perceberá que não estamos falando apenas de pensamento positivo ou visualização básica. Estamos adentrando o território da reprogramação neural, da ressignificação de crenças limitantes e da ativação de recursos mentais que a maioria das pessoas jamais utilizará em toda sua existência. Napoleão Hill descobriu que o estado de sonolência que precede o sono profundo representa uma janela de oportunidade incomparável, onde a mente crítica, aquela que constantemente analisa, julga e frequentemente sabota nossas melhores intenções, finalmente baixa a guarda, permitindo que novas instruções sejam implantadas diretamente no centro de comando de nossa existência. A beleza deste método está em sua simplicidade e acessibilidade universal. Não importa sua idade, formação educacional, situação financeira atual ou histórico de fracassos e decepções. Ao contrário de tantas estratégias de sucesso que dependem de recursos externos, conexões privilegiadas ou talentos inatos, esta ferramenta está disponível para qualquer pessoa disposta a aplicá-la com consistência e fé raciocinada. Aquela convicção inabalável baseada na compreensão de princípios, e não em esperança vã. Nas próximas páginas desta jornada, vou guiá-lo pelos fundamentos que sustentam esta prática, revelando gradualmente cada uma das 7 palavras e explicando o impacto neurológico, psicológico e espiritual que elas provocam quando pronunciadas corretamente, no momento certo e com atitude mental adequada. O que estou prestes a compartilhar não é meramente informação, é conhecimento aplicável que pode servir como divisor de águas em sua trajetória pessoal. Nas pesquisas conduzidas por Napoleão Hill, ele identificou que a diferença entre pessoas com potencial semelhante, mas resultados drasticamente diferentes, raramente estava relacionada ao que sabiam, mas sim ao que faziam com o que sabiam. E é exatamente isso que o convido a experimentar hoje, a transformação de conhecimento em resultados palpáveis através de uma prática tão simples que beira o ridículo, e tão poderosa que desafia a lógica convencional. Prepare-se para descobrir como 7 palavras, sussurradas no silêncio da noite, podem despertar forças adormecidas em seu interior e manifestar realidades que hoje parecem distantes sonhos impossíveis. Antes de revelar as 7 palavras transformadoras identificadas através dos estudos de Napoleão Hill,
precisamos compreender o princípio fundamental sobre o qual todo o seu trabalho se sustenta: a mente subconsciente como verdadeiro motor de nossa existência. Diferentemente do que muitos acreditam, não são nossas decisões conscientes ou nossos desejos declarados que determinam o curso de nossa vida, mas sim os padrões profundamente enraizados em nosso subconsciente. Esta parte da mente, que opera 24 horas por dia sem pausa, não distingue entre realidade e imaginação vívida, não questiona ordens recebidas e trabalha incansavelmente para transformar em realidade física qualquer impressão dominante que lhe seja fornecida. Napoleão Hill descobriu que as pessoas extraordinariamente bem-sucedidas, desde Thomas Edison até Henry Ford, haviam encontrado, muitas vezes por intuição ou acidente, métodos para acessar e reprogramar essa central de comando interior, alinhando-a conscientemente com seus objetivos mais elevados. O estado hipnagógico, aquele momento entre a vigília e o sono, representa uma oportunidade singular neste processo. A neurociência moderna confirma o que Napoleão Hill intuiu através de observação empírica. Durante esta transição, as ondas cerebrais diminuem sua frequência, passando do estado beta, consciente e alerta, para o estado alfa e, eventualmente, teta. Nestes estados alterados de consciência, a mente crítica, aquela voz interior que constantemente sabota nossos melhores esforços com dúvidas, medos e limitações, temporariamente se desativa. É como se a porta que normalmente separa o consciente do subconsciente se abrisse momentaneamente, criando uma passagem direta para a implantação de novas crenças, diretrizes e comandos. Compreender este fenômeno é fundamental para apreciar porque as 7 palavras pronunciadas neste exato momento têm um potencial transformador exponencialmente maior do que qualquer afirmação proferida durante o estado de vigília plena. A eficácia deste método também se fundamenta no que Napoleão Hill chamou de princípio da autoridade autoinduzida. Em suas entrevistas com centenas de realizadores extraordinários, ele percebeu um padrão consistente. Todos haviam desenvolvido a capacidade de falar consigo mesmos de maneira autoritativa, transmitindo ordens ao próprio subconsciente com a mesma convicção e expectativa de obediência que um general demonstra ao comandar suas tropas. A maioria das pessoas, em contraste, mantém um diálogo interno caracterizado por sugestões fracas, perguntas hesitantes e afirmações contraditórias. Essencialmente, uma comunicação que o subconsciente ou ignora completamente ou interpreta como reflexo de dúvida e insegurança. As 7 palavras que compartilharei em breve foram meticulosamente estruturadas para invocar este princípio da autoridade autoinduzida, permitindo que mesmo aqueles sem experiência prévia em programação mental possam instantaneamente acessar este modo de comunicação interna poderosa e definitiva. Outro elemento crucial nesta equação é o que Napoleão Hill denominou emoção sustentada, a capacidade de infundir pensamentos com sentimento intenso e consistente. Em sua obra magistral Pense e Enriqueça, ele enfatiza repetidamente que o subconsciente responde primordialmente à emoção, não à lógica ou ao raciocínio frio. Pensamentos misturados com emoções como fé, desejo ardente, entusiasmo e gratidão antecipada criam uma assinatura energética muito mais potente e penetrante, capaz de impactar as profundezas da mente subconsciente. As 7 palavras que constituem nossa fórmula noturna foram deliberadamente escolhidas não apenas por seu significado literal, mas por sua capacidade de evocar instantaneamente estados emocionais específicos que potencializam o processo de manifestação. Quando pronunciadas com sinceridade, estas palavras naturalmente despertam o tipo exato de emoção sustentada necessária para impressionar o subconsciente de maneira indelével. É importante destacar que este método não representa uma contradição aos ensinamentos religiosos ou espirituais tradicionais, mas sim uma complementação científica aos mesmos. Napoleão Hill, após entrevistar líderes de várias denominações religiosas e tradições espirituais, concluiu que todas as grandes religiões intuitivamente incorporaram alguma forma de programação do subconsciente em suas práticas, seja através da oração noturna, da meditação crepuscular ou de rituais realizados antes do repouso. A diferença em sua abordagem está na compreensão precisa dos mecanismos psicológicos envolvidos e na formulação de uma linguagem universal que transcende barreiras culturais ou dogmáticas.
As 7 palavras que compõem nossa fórmula são compatíveis com qualquer sistema de crenças e podem ser praticadas por pessoas de qualquer fé ou filosofia de vida, unificando assim sabedoria ancestral com conhecimento contemporâneo em uma ferramenta prática e acessível para todos. Agora, chegou o momento de revelar as 7 palavras que, segundo os estudos de Napoleon Hill, têm o poder de transformar completamente sua realidade quando pronunciadas consistentemente antes de dormir. Estas palavras não foram escolhidas aleatoriamente, mas emergiram como um padrão recorrente nas práticas privadas daqueles que alcançaram níveis extraordinários de sucesso, prosperidade e realização. A sequência exata é: eu posso criar tudo o que posso imaginar. À primeira vista, pode parecer uma afirmação simples, até mesmo trivial. No entanto, quando analisada profundamente, cada palavra carrega uma função específica na reprogramação da mente subconsciente e na ativação do que Napoleon Hill chamou de química mental, o processo pelo qual pensamentos dominantes eventualmente se cristalizam em sua contrapartida física. Vamos examinar cada elemento desta fórmula para compreender sua extraordinária potência. O primeiro componente, eu, estabelece imediatamente um circuito de responsabilidade e poder pessoal. Napoleon Hill descobriu que muitas pessoas fracassam porque inconscientemente delegam seu poder a fatores externos: à economia, aos outros, ao governo, às circunstâncias, ao destino. Começar a fórmula com eu redireciona instantaneamente o foco para o único elemento sobre o qual temos controle total: nós mesmos. Esta simples palavra ativa regiões específicas do córtex pré-frontal associadas à identidade e à capacidade de agência, essencialmente preparando o terreno neurológico para o que vem a seguir. A segunda palavra, posso, confronta diretamente o que Napoleon Hill identificou como um dos maiores sabotadores do potencial humano: a dúvida inconsciente sobre a própria capacidade. Ao afirmar posso em vez de tentarei, deveria ou gostaria, você está emitindo um comando inequívoco ao subconsciente, declarando certeza em vez de possibilidade. Esta sutileza linguística faz toda a diferença, pois o subconsciente responde a comandos definitivos, não a expressões de esperança ou desejo. A terceira palavra, criar, é particularmente poderosa porque invoca o princípio da causação mental, a compreensão de que somos agentes ativos na formação de nossa realidade, não meros observadores passivos ou vítimas de circunstâncias. Napoleon Hill enfatizava constantemente a diferença entre aqueles que fazem acontecer, aqueles que veem acontecer e aqueles que perguntam o que aconteceu. Ao afirmar sua capacidade de criar, você está se posicionando firmemente na primeira categoria, reclamando seu direito inato de ser causa, não efeito. A quarta palavra, tudo, expande o campo de possibilidades e desafia diretamente as limitações autoimpostas que, segundo Napoleon Hill, constituem as verdadeiras prisões da maioria das pessoas. Quando o subconsciente aceita a premissa de que tudo está dentro do seu alcance, ele automaticamente começa a buscar caminhos, oportunidades e recursos que normalmente seriam filtrados como impossíveis ou irrealistas pela mente consciente limitadora. A quinta palavra, que, serve como conector lógico, mas também estabelece uma relação causal entre o que vem antes e depois, criando um fluxo natural na programação mental. A sexta e sétima palavras, posso imaginar, completam um circuito mental com uma elegância extraordinária. Napoleon Hill descobriu que a faculdade da imaginação representa a oficina onde são forjados todos os planos criados pelo homem. No entanto, também observou que a maioria das pessoas utiliza essa faculdade primordialmente para visualizar fracassos, catástrofes e limitações em vez de possibilidades expansivas. Ao vincular sua capacidade criativa diretamente à sua imaginação, esta fórmula reorienta esta poderosa faculdade mental para direções construtivas e manifestadoras, em vez de destrutivas e limitantes. Juntas, estas 7 palavras formam um comando completo ao subconsciente que abrange todos os elementos necessários para uma reprogramação eficaz: identidade pessoal, capacidade, agência criativa, amplitude de possibilidades e utilização construtiva da imaginação. Quando pronunciadas no estado hipnagógico que precede o sono,
Elas penetram diretamente nas camadas mais profundas da mente, contornando os filtros críticos que normalmente bloqueiam tais sugestões durante o estado de vigília. Napoleon Hill observou que muitas pessoas de sucesso haviam desenvolvido variações pessoais desta mesma fórmula, alguns acrescentando elementos conforme suas crenças espirituais particulares, outros simplificando ainda mais a expressão. No entanto, a essência permanecia consistente, uma declaração de poder pessoal e capacidade limitada, transmitida diretamente ao subconsciente no momento de máxima receptividade. Um aspecto frequentemente negligenciado desta prática, que Napoleon Hill fazia questão de enfatizar em seus seminários privados, é a importância do estado emocional durante a recitação destas 7 palavras. Não basta repeti-las mecanicamente como um mantra vazio, é essencial que sejam pronunciadas em um estado de fé emotiva, uma combinação de certeza intelectual e sentimento intenso. Para facilitar este processo, Napoleon Hill recomendava uma breve preparação antes da recitação noturna. Primeiro, respire profundamente 3 vezes, relaxando completamente o corpo com cada exalação. Em seguida, evoque mentalmente uma realização passada, não importa quão pequena, um momento em que você superou obstáculos e alcançou algo significativo apesar das dificuldades. Este simples exercício desperta o que ele chamava de memória celular do sucesso, criando o estado emocional ideal para que as 7 palavras possam penetrar profundamente no solo fértil do subconsciente. O tempo ideal para esta prática, segundo as observações de Napoleon Hill, são os últimos momentos antes de adormecer completamente. Neste ponto preciso, o cérebro naturalmente transita para o que os neurocientistas modernos identificam como estado teta, caracterizado por ondas cerebrais entre 4 e 7 ciclos por segundo. Pesquisas recentes em neuroplasticidade confirmam que este estado representa uma janela de extraordinária receptividade para novas programações mentais. É neste breve interlúdio entre consciência e inconsciência que a mente está simultaneamente receptiva e maleável, pronta para absorver e integrar novas diretrizes sem a resistência habitual. Assim, as 7 palavras eu posso criar tudo o que posso imaginar, quando pronunciadas neste momento preciso, atuam como sementes lançadas em solo perfeitamente preparado, pronto para germinar durante as horas de sono que se seguem. O processo de transformação desencadeado por esta prática não ocorre instantaneamente, mas segue o que Napoleon Hill descrevia como a lei do ritmo mental. Segundo esta lei, toda ideia implantada no subconsciente passa por um período de gestação antes de se manifestar externamente, similar ao processo pelo qual uma semente deve primeiro desenvolver raízes antes de brotar acima do solo. Em seus estudos com centenas de realizadores extraordinários, ele observou um padrão recorrente. As mudanças começam primeiro no plano mental, manifestando-se como novas ideias, insights e impulsos para ação. Em seguida, transformam os padrões emocionais, alterando a resposta afetiva às circunstâncias. Apenas então começam a se materializar como mudanças tangíveis no ambiente externo. Compreender este ritmo trifásico, mental, emocional e material, é crucial para manter a fé no processo durante o período aparentemente inativo de desenvolvimento subterrâneo. Um fenômeno interessante que Napoleon Hill documentou extensivamente é o que chamava de prova da progressão. Após iniciar esta prática noturna, muitas pessoas relatam experiências que inicialmente podem parecer negativas. Obstáculos inesperados, resistência externa ou até crises temporárias em diversas áreas da vida. Longe de serem sinais de fracasso, estas ocorrências frequentemente representam o que ele denominava a eliminação necessária, o processo pelo qual situações, relacionamentos e circunstâncias incompatíveis com sua nova programação mental começam a se dissolver para abrir espaço para o novo. É semelhante a como um jardineiro deve primeiro remover ervas daninhas e preparar o solo antes que novas sementes possam florescer adequadamente. Reconhecer estas aparentes dificuldades como sinais de progresso, não de retrocesso, permite persistir durante o período crítico de transição onde muitos abandonam prematuramente práticas potencialmente transformadoras. Para potencializar ainda mais o efeito das 7 palavras, Napoleon Hill sugeria complementá-las com o que chamava de imaginação aplicada durante o dia.
Isto envolve reservar alguns minutos, idealmente pela manhã logo após acordar, quando a mente ainda está em estado alfa-receptivo, para visualizar vividamente os resultados desejados como se já estivessem presentes em sua vida. Esta visualização não deve ser um mero exercício mental, mas uma experiência multissensorial completa, vendo, ouvindo, sentindo, cheirando e até mesmo saboreando os frutos de suas aspirações realizadas. Ao fazer isto regularmente, você estabelece um campo ressonante entre seu estado noturno e diurno, amplificando exponencialmente o poder da fórmula das 7 palavras. É como criar uma transmissão estereofônica em vez de monofônica, com mensagens complementares chegando ao subconsciente por múltiplos canais, em múltiplos estados de consciência. Um aspecto crucial da fórmula das 7 palavras que merece atenção especial é sua capacidade de neutralizar o que Napoleão Hill identificou como o maior obstáculo ao sucesso humano: o medo inconsciente. Em suas extensas pesquisas, ele categorizou 6 medos básicos que sabotam silenciosamente o potencial da maioria das pessoas. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Estes medos, mesmo quando não reconhecidos conscientemente, operam nas profundezas da mente, gerando dúvidas, inseguranças e autossabotagem. A beleza da fórmula "eu posso criar tudo o que posso imaginar" está em sua capacidade de confrontar diretamente a raiz destes medos, a sensação fundamental de impotência ou limitação diante das circunstâncias da vida. Ao afirmar repetidamente seu poder criativo ilimitado nas fronteiras entre vigília e sono, você gradualmente dissolve estes padrões de medo, substituindo-os por uma confiança inabalável em sua capacidade inata de moldar seu próprio destino. A consistência é absolutamente vital para o sucesso desta prática. Napoleão Hill frequentemente citava o princípio do momentum mental, a observação de que pensamentos repetidos consistentemente tendem a ganhar força e velocidade, eventualmente tornando-se dominantes e autoalimentados. Ele comparava este processo ao empurrar um grande volante. Inicialmente, requer esforço considerável para gerar movimento perceptível, mas após estabelecer velocidade suficiente, o mesmo volante continua girando com mínima aplicação de força adicional. Da mesma forma, as primeiras semanas de prática das 7 palavras podem parecer produzir resultados mínimos ou imperceptíveis. No entanto, ao persistir apesar da aparente falta de evidência imediata, você eventualmente atinge um ponto crítico onde a nova programação mental ganha momentum suficiente para tornar-se autossustentável, gerando resultados que parecem ocorrer espontaneamente e com facilidade crescente. Um fenômeno fascinante documentado por Napoleão Hill em seus estudos é o que ele denominava afinidade mental, o processo pelo qual uma mente reprogramada começa a atrair naturalmente pessoas, circunstâncias e oportunidades alinhadas com seu novo padrão dominante. A neurociência moderna oferece uma explicação para este fenômeno através do conceito do sistema ativador reticular, a parte do cérebro responsável por filtrar os milhões de bits de informação que nos bombardeiam constantemente, permitindo que apenas uma fração minúscula alcance nossa consciência. Quando você reprograma seu subconsciente através das 7 palavras, essencialmente reconfigura os filtros deste sistema, instruindo-o a dar prioridade e atenção a elementos do ambiente previamente ignorados, mas alinhados com seus novos objetivos e autoimagem. O que parece ser atração mágica é na verdade uma percepção expandida, permitindo reconhecer e capitalizar oportunidades que sempre estiveram presentes, mas invisíveis sob a antiga programação limitante. Uma questão frequentemente levantada sobre esta prática refere-se ao papel da ação física no processo de manifestação. Napoleão Hill era enfático ao afirmar que a reprogramação mental não substitui o trabalho diligente, mas sim o potencializa e o direciona de forma infinitamente mais eficaz. Após estabelecer a prática das 7 palavras, você começará a notar um fenômeno interessante: impulsos espontâneos para agir de maneiras específicas, o que ele chamava de lampejos de inspiração ou palpites. Estes impulsos representam seu subconsciente comunicando-se consigo, guiando-o na direção mais eficiente para a materialização de seus desejos. A chave para resultados extraordinários está em responder prontamente a estes impulsos intuitivos,
mesmo quando aparentemente contraditórios à lógica convencional ou aos conselhos externos. É esta combinação de programação subconsciente clara através das 7 palavras noturnas e resposta ágil aos impulsos resultantes durante o dia que produz os chamados milagres de realização acelerada observados nos praticantes bem-sucedidos deste método. O aspecto talvez mais revolucionário desta abordagem é sua natureza fundamentalmente democratizante. Ao contrário de muitas fórmulas de sucesso que dependem de privilégios pré-existentes, talentos especiais ou recursos externos, a prática das 7 palavras está universalmente disponível a qualquer pessoa com a capacidade de direcionar seus pensamentos antes de dormir. Napoleão Hill frequentemente destacava que as mentes mais extraordinárias que estudou, desde Thomas Edison até Charles Schwab, não nasceram com habilidades sobrenaturais, mas simplesmente descobriram e aplicaram consistentemente princípios mentais acessíveis a todos. A diferença entre vidas de mediocridade frustrada e conquistas extraordinárias frequentemente se resume não às circunstâncias externas, mas à disposição de aplicar disciplinadamente práticas simples como esta. Como ele eloquentemente expressou, o espaço que separa o fracasso do sucesso é frequentemente a distância entre sua cama e o chão, referindo-se ao compromisso de levantar-se cada manhã determinado a agir conforme os comandos emitidos ao subconsciente na noite anterior. Para incorporar efetivamente a prática das 7 palavras em sua rotina noturna, Napoleão Hill sugeria um ritual simples, mas extremamente potente. Primeiro, determine um horário regular para dormir, criando assim um ritmo circadiano estável que maximiza a receptividade natural do cérebro. 15 minutos antes desse horário estabelecido, desligue todos os dispositivos eletrônicos e elimine distrações externas. Dedique 5 minutos para revisar mentalmente seu dia, identificando momentos de progresso e aprendizado significativos, independentemente de quão pequenos possam parecer. Em seguida, nos 5 minutos subsequentes, clarifique mentalmente seu objetivo dominante, aquele desejo que, uma vez realizado, teria o maior impacto positivo em todas as áreas de sua vida. Finalmente, nos 5 minutos finais antes de adormecer, enquanto seu corpo relaxa completamente e sua mente começa a flutuar no limiar entre consciência e sono, pronuncie as 7 palavras. Eu posso criar tudo o que posso imaginar, lenta e deliberadamente, permitindo que cada palavra ressoe profundamente em sua consciência. Um elemento frequentemente negligenciado, mas crucial para o sucesso desta prática, é o que Napoleão Hill chamava de ambiente mental controlado. Ele observou que muitas pessoas comprometem inconscientemente o poder de sua programação noturna ao bombardear suas mentes com informações negativas, conflitantes ou caóticas nas horas que precedem o sono. Notícias sensacionalistas, dramas interpessoais, conteúdo violento ou qualquer material que evoque medo, raiva ou preocupação cria uma estática mental que interfere significativamente na recepção das 7 palavras pelo subconsciente. Para maximizar resultados, ele recomendava dedicar a última hora antes de dormir exclusivamente a conteúdos inspiradores, edificantes e alinhados com seus objetivos, sejam livros, áudios, conversas ou reflexões pessoais. Esta preparação cuidadosa do solo mental antes de plantar as sementes das 7 palavras pode acelerar dramaticamente o processo de transformação. Uma questão comum entre os praticantes iniciantes refere-se às expectativas realistas quanto ao tempo necessário para observar resultados tangíveis. Baseado em extensas observações, Napoleão Hill identificou o que chamava de ciclo de 21 dias, o período mínimo necessário para que uma nova programação mental comece a produzir alterações perceptíveis na experiência externa. Durante as primeiras 3 semanas, a maior parte do trabalho ocorre invisivelmente, nas profundezas do subconsciente, com poucos sinais externos de progresso. Este é precisamente o período em que a maioria das pessoas abandona a prática, concluindo erroneamente que não está funcionando. No entanto, aqueles que persistem além deste limiar crítico geralmente experimentam o que ele descrevia como uma avalanche de manifestação, uma súbita aceleração de resultados positivos aparentemente desconexos, mas todos alinhados com a nova programação estabelecida pelas 7 palavras.
Uma adaptação interessante da fórmula básica que Napoleon Hill ocasionalmente recomendava para casos específicos envolve a personalização das 7 palavras para abordar bloqueios particulares ou objetivos definidos. Por exemplo, para alguém lutando com abundância financeira, a frase poderia ser ajustada para "eu posso criar toda a riqueza que imaginar". Para desafios de saúde, "eu posso criar toda a vitalidade que imaginar". Para relacionamentos, "eu posso criar todo o amor que imaginar". Esta personalização mantém a estrutura fundamental, o circuito completo de poder pessoal, capacidade criativa e imaginação ilimitada, enquanto direciona o foco para áreas específicas que requerem atenção prioritária. No entanto, ele advertia contra a mudança frequente de foco, enfatizando que a concentração sustentada em um único objetivo dominante produz resultados muito mais rápidos e profundos do que a atenção diluída entre múltiplos alvos simultaneamente. O aspecto mais transformador desta prática, além dos resultados externos que produz, é seu impacto na autoidentidade fundamental. Ao declarar repetidamente "eu posso criar tudo o que posso imaginar" na fronteira entre consciência e sono profundo, você efetivamente reescreve a narrativa central de quem é e do que é capaz. Napoleon Hill observou que todas as limitações humanas são, em última análise, autoimpostas, não por escolha consciente, mas por programação subconsciente absorvida passivamente através de experiências formativas, condicionamento cultural e desinformação generalizada sobre a verdadeira natureza da mente humana. As 7 palavras funcionam como um antídoto preciso a esta programação limitante, restaurando gradualmente sua autopercepção ao estado natural de possibilidade limitada com que nasceu, antes que o mundo lhe dissesse o que era impossível ou irrealista. É esta transformação na identidade essencial, de vítima passiva das circunstâncias para criador consciente de sua realidade, que constitui o verdadeiro milagre por trás dos resultados externos frequentemente espetaculares observados nos praticantes dedicados deste método. Ao chegarmos ao final desta jornada pelos princípios transformadores revelados por Napoleon Hill, torna-se evidente que as 7 palavras, "eu posso criar tudo o que posso imaginar", não são meramente uma afirmação motivacional, mas uma chave que desbloqueia dimensões inteiras de potencial adormecido em nosso interior. O verdadeiro poder desta prática noturna reside não apenas na fórmula específica das palavras pronunciadas, mas na compreensão profunda dos princípios eternos que representam. O que Napoleon Hill descobriu, após décadas estudando as mentes mais extraordinárias de sua época, foi que a realidade externa de cada indivíduo nada mais é do que o reflexo materializado de seu diálogo interno dominante. Quando você transforma a conversa que mantém consigo mesmo nos momentos mais íntimos e receptivos, aqueles preciosos instantes antes de adormecer, você inevitavelmente transforma o mundo que experimenta ao despertar. Não por intervenção mágica ou coincidência fortuita, mas pela operação precisa e científica das leis mentais que governam a manifestação de pensamentos em coisas, de ideias em circunstâncias, de concepções internas em realidades externas. Esta prática, em sua simplicidade profunda, resolve o maior paradoxo da condição humana. Somos simultaneamente criaturas de extraordinário potencial e vítimas de severas limitações auto-infligidas. A maioria vive no que Napoleon Hill descrevia como prisões sem grades, confinados não por barreiras físicas, mas por fronteiras invisíveis erguidas em suas próprias mentes. As 7 palavras funcionam como uma chave universal para estas prisões mentais, permitindo que você reconfigure os limites do possível em qualquer área de sua vida. Não é uma questão de motivação temporária ou pensamento positivo superficial, mas de realinhamento fundamental com a verdade mais profunda sobre sua natureza essencial. Você é, sempre foi e sempre será um ser de possibilidades ilimitadas, temporariamente convencido do contrário por uma programação mental que agora tem o poder de reescrever deliberadamente. O convite que deixo com você hoje transcende a simples adoção de uma técnica. É um chamado para reclamar seu direito inato de autoria consciente da própria existência. Imagine sua vida daqui a um ano, tendo aplicado consistentemente esta prática todas as noites. Visualize as transformações não apenas em suas circunstâncias externas, carreira, finanças, relacionamentos, saúde, mas,
mais profundamente, na qualidade de sua experiência interna. A paz mental que surge da confiança inabalável em sua capacidade criativa, a liberdade emocional que acompanha a dissolução de medos limitantes, a alegria espontânea que emerge quando você finalmente se liberta das correntes invisíveis da autopercepção restritiva. Este futuro não é uma possibilidade distante ou um privilégio reservado para poucos afortunados. É seu direito de nascença, aguardando apenas seu comando consciente para se manifestar. As palavras de Napoleão Hill ecoam através do tempo com uma verdade que transcende sua época. O que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Esta não é uma afirmação poética ou um slogan motivacional vazio. É uma descrição precisa do mecanismo operacional da consciência humana, verificável através da experiência direta de qualquer pessoa disposta a testar seus princípios com persistência e fé raciocinada. As 7 palavras que compartilhei hoje representam a destilação mais pura desta verdade eterna em uma ferramenta prática, acessível e extraordinariamente potente. O único ingrediente faltante é sua decisão, não uma intenção passageira ou entusiasmo momentâneo, mas um compromisso inabalável de programar seu subconsciente com estas 7 palavras todas as noites, sem falhar, pelos próximos 90 dias, observando com expectativa confiante os milagres que inevitavelmente se desdobrarão em sua vida. Se este conteúdo iluminou novos horizontes de possibilidades em sua mente, convido você a manifestar essa transformação através de ações concretas. Ative o sino de notificações para receber futuros insights baseados nos princípios atemporais de Napoleão Hill e outros mestres da realização humana. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que poderia beneficiar-se desta sabedoria transformadora. Lembre-se que o conhecimento não aplicado não tem valor, e o maior serviço que podemos prestar a outros é despertar neles a consciência de seu próprio poder interno. Deixe seu comentário abaixo descrevendo qual aspecto desta prática das 7 palavras você pretende implementar imediatamente, criando assim um compromisso público que fortaleça sua determinação. Por fim, inscreva-se neste canal para continuarmos juntos esta jornada de autodescoberta e manifestação consciente, pois como Napoleão Hill frequentemente enfatizava, o crescimento pessoal mais profundo raramente ocorre em isolamento, mas floresce na comunhão com mentes afins dedicadas à constante expansão de seus horizontes.